Meus amigos, estamos começando hoje, né, dentro da plataforma Papo de Gestão, a nossa sessão de entrevistas. Iniciamos lives algumas semanas atrás, estamos começando agora as entrevistas. E nas entrevistas a ideia é que a gente traga personalidades, que a gente possa trazer realmente pessoas que têm feito a diferença como empreendedores, como executivos. E a entrevista tem o objetivo de realmente ser de inclusão e de ajuda para quem está assistindo, para quem está participando. Às vezes, um bate-papo de 10, 15 minutos consegue contribuir de uma forma muito rica para quem está prestigiando. E hoje eu tenho um enorme prazer de iniciar essa sessão de entrevistas com um amigo de mercado, um contemporâneo de empresa que trabalhamos lá atrás, na mesma empresa, ele vai falar um pouquinho, que é o Leandro Martins. Eu tenho um prazer enorme de ter você conosco aqui, Leandro, hoje, começando esse bate-papo, né? E eu queria começar falando principalmente do tema, né? Como gerar valor para a sua empresa. Um tema que eu capturei do nosso bate-papo recente e que eu acho que tem tudo a ver para que a gente possa discutir hoje aqui um pouquinho de como gerar valor para a empresa, que no final do dia é o que importa para todo mundo, né? Falando um pouquinho do Leandro, né? O Leandro Martins, 45 anos, casado, 4 filhos, pelo que eu acompanho nas redes sociais, muito bem casado, apaixonado, né? Técnico eletrônico como eu, lá atrás também, né? Administrador com MBA em gestão estratégica, financeira de negócios, pela FGV, aqui de São Paulo. Começou sua carreira como técnico aos 15 anos. Leandro, também comecei com 15 anos, também muito parecida essa parte, né? No segmento de informática, de telecom e segurança, passando por diversas áreas, até chegar de uma forma, não vou dizer precoce, mas muito rápida, aos 36 anos como CEO de uma organização. Teu perfil forte, comercial, eu já presenciei isso, realmente é um perfil muito forte comercial, né? E vem empreendendo nos últimos 6 anos. É sócio hoje fundador da Peter Graber Monitoramento, responsável pelo retorno da Graber, né, ao mercado de segurança eletrônica, além de exercer o cargo de executivo-chefe dessa empresa. Grupo Graber, esse que de alguma forma nos últimos anos eu também trabalhei, direto ou indiretamente, tenho um respeito enorme pela família Graber, pelo próprio Peter, por os amigos que rodeiam, né, o universo aí da Graber, dos investimentos e dos empreendimentos. Então, eu fico muito feliz, Leandro, de você ter aceitado começar essa série de entrevistas conosco aqui no Papo de Gestão, né? E queria passar a bola para você, meu amigo, para que você pudesse corrigir algum erro que eu cometi e, o mais importante, né, falar um pouco da tua história, da tua carreira. Ótimo, Edu. Acho que você resumiu bastante. Bom, primeiramente, boa tarde a todos aí. Parabéns pela plataforma Papo de Gestão. Acho que tenho acompanhado bastante nas redes sociais esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Bom, é um prazer estar aqui conversando com você, amigo contemporâneo da Equitel, ainda lá no 1900 e algumas coisas. Exatamente. Bom, falando um pouquinho de mim, Edu, eu tive uma carreira que eu considero uma carreira de sucesso. Eu comecei de verdade fazendo um estágio técnico quando eu tinha 14 anos de idade. Eu vim de uma família bastante humilde, não tinha condições de me ajudar muito nos estudos, então tive que trabalhar muito cedo e fiz minha carreira praticamente toda, esse início de carreira na área técnica. Então, estagiei como técnico eletrônico, depois virei técnico da própria empresa. A gente fazia, na época, manutenção e instalação de impressoras e computadores. Depois eu participei de um processo seletivo com 18 anos de idade na Siemens, né? Ou seja, na Equitel, na época, o mercado era fechado. Sim. Ainda não existia a Siemens já existia como grupo, mas a Equitel era parte do grupo. Comecei como técnico e eletrônico lá na Siemens.
E aí fiquei na Siemens até os meus 21, 22 anos como técnico. E aí me chamaram para a área comercial da empresa. Nesse momento foi difícil tomar essa decisão, você deve ter passado muito parecido comigo. Sim. Mas, enfim, para resumir, tomei a decisão de ser vendedor, larguei um pouco a área técnica e daí para frente a minha carreira deslanchou mais rápido do que eu imaginava. Tive grande sucesso em vendas, já nos primeiros anos tive sucesso assim dentro do grupo Siemens mesmo, como um dos melhores vendedores do grupo, do mundo até. Entrei num programa chamado Top 100, não sei se você vai lembrar, Top 100 da Siemens, eram os 100 melhores vendedores do mundo. Com 24 anos eu ganhei esse prêmio, foi muito legal para mim esse negócio. Aí continuei, aí fiz a carreira inteira passo a passo, sem cortar steps, que é o que eu falo hoje para os meus amigos que me perguntam, para os meus colaboradores, que você não deve cortar nenhum passo da sua carreira. Você deve seguir passo a passo para não chegar rápido demais e ter que sustentar. Todo mundo sabe que o mais difícil é sustentar o topo do que chegar nele, né? Então passei por vendedor, fui gerente de vendas, fui diretor de área de negócios e aí com 35 anos para 36 anos, eu fui chamado por uma empresa do segmento de segurança eletrônica para assumir como CEO dessa empresa no Brasil. Eu tinha uma operação América Latina e eu fui seu responsável do Brasil. E depois de algum tempo nessa empresa, eu tive contato com um dos fundadores do Grupo Graber no Brasil, que é o Peter Graber. Você mencionou bem ele aqui, que todos nós temos um respeito enorme pela família Graber. E fundamos essa Peter Graber Monitoramento 24 horas. E vamos entrar no 7º ano de empresa, no 6º ano de empresa, em janeiro do próximo ano. E graças a Deus, uma empresa de sucesso tremendo, uma empresa de nicho de mercado de segurança. E em pouco tempo, a gente já assumiu a liderança desse mercado, que é algo muito difícil de acontecer em 5 anos de empresa. Então, essa é uma trajetória muito resumida sobre mim, mas espero que tenha passado para todos aí um pouco da noção do que foi essa minha trajetória enorme até chegar onde eu estou. Passou, e tem algumas coisas que você falou que eu concordo 100%. Uma delas é chegar é muito mais fácil do que se manter, né? Então, muita gente, às vezes, trabalha muito para tentar chegar, depois não consegue sustentar. E não conseguindo sustentar, as pessoas vão ter as dificuldades e muitas vezes caem, muitas vezes voltam até para posições inferiores a que almejavam. Então, essa é uma situação que você falou que eu considero muito relevante. E a segunda é passar por todas as etapas, né? Sem dúvida, vivenciar desde uma atividade técnica e a migração para uma atividade comercial e o desenvolvimento de um gestor de negócios ao longo dos anos. Esse é o caminho, Leandro, que é o caminho que eu diria mais sustentável para um executivo-chefe de uma empresa. Ele vivenciou lá no começo da sua carreira os dilemas e os desafios técnicos, mas ele migrou para entender desse negócio do ponto de vista comercial e ele se desenvolveu ao longo dos anos comercialmente até chegar na posição de destaque. Então, eu te parabenizo por essa história. Um outro tema que eu acho relevante também na tua história é o famoso da periferia à presidência, né? Porque, no fundo, esse slogan se encaixa muito bem na tua história, ou seja, você retrata provavelmente 90% ou mais de 90% da população que realmente tem as suas dificuldades, é arrimo de família, tem que trabalhar e estudar à noite e tentar alguma coisinha diferente para se sobressair e vencer na vida através do estudo, através do investimento em conhecimento. E foi o que você fez, meu amigo. Então, parabéns aí por isso. Eu queria entender com você um pouquinho mais, quando a gente fala da Peter Graber Monitoramento, né?
e você colocou bem essa questão aí de em 5 anos assumir a liderança. Lógico que o Graber, quando eu fui trabalhar com eles um tempo atrás, já se destacava muito. Não, eu lembro, a Siemens comprou, a Siemens não comprou, mas, enfim, existiu um projeto visionário e de muito sucesso que levou a ser uma aquisição por uma multinacional. E anos depois, vocês voltaram, né, com monitoramento, com o Peter Graber Monitoramento, que tem um recall de marca fortíssimo ainda nesse mercado. E pelo que você me falou, em 5 anos ou um pouco mais, você já tem a liderança. Então, eu queria fazer uma pergunta que engloba tudo isso. Realmente, qual o posicionamento estratégico que permitiu vocês terem esse sucesso, eu diria, relevante em 5, um pouco mais, talvez, de 5 anos, entender qual que é o tamanho desse mercado. A gente está falando de um mercado que a impressão que me dá é que é um mercado ainda, por mais que em grandes cidades denso, é um mercado que pode crescer muito, não é? E, na verdade, se tem algum concorrente, se tem alguém a ser batido, você já disse que são os líderes, né? Então, vocês são o líder a ser batido nessa indústria. Me fala um pouquinho desse segmento teu. Bom, vamos lá. O primeiro desafio dessa empresa foi convencer o Peter que o nome Graber ainda era bastante forte no segmento, vamos dizer assim, de varejo. Porque o Peter tem outras empresas no grupo que é de B2B e eu tinha que convencer ele de voltar para o B2C, que é o varejo de verdade. Por mais que hoje a gente atua num segmento que eu diria que é um misto, né, entre varejo e corporativo, foi convencer ele que a marca Graber era muito forte. Ainda era um mindset na cabeça das pessoas Graber, principalmente o segmento de alarmes, Edu. E foi interessante, porque quando a gente iniciou essa empresa em 2014, a conversa sobre essa empresa em 2014, eu tinha acabado de fazer uma pesquisa de mercado no segmento onde eu ia atuar, na outra empresa que eu estava. Certo. Era um Porque concorrente, né? Era concorrente. Eu estava trabalhando na concorrente e a gente foi comprado por uma empresa global, uma empresa bastante grande, sueca, e a empresa queria entender se a empresa que eu estava, a marca era boa o suficiente ou poderia retirar a marca e atuar com a marca global. Eu fiz uma pesquisa, eu estava com a pesquisa na mão, né? E depois de 15 anos, interessante, depois de 15 anos que a Graber saiu desse mercado, que vendeu a empresa para a Siemens no ano de 2000, essa empresa especificamente de segurança eletrônica, sim. A pesquisa, o mindset a pesquisa era qual marca que você pensa quando você fala em segurança eletrônica? Que vem na cabeça primeiro. Que vem na tua cabeça. Por incrível que pareça, veio a Graber depois de 15 anos. É o top of mind, né, que ele chama. Top of mind. Veio a Graber depois de 15 anos fora do mercado. Então, esse foi o primeiro desafio. É impressionante. E aí eu comecei, depois de a gente acordar que era um bom negócio, a gente fazer uma nova empresa, retornar o nome da Graber para o mercado de segurança eletrônica, eu comecei o trabalho lá numa salinha que o Peter me emprestou, sozinho, e fazendo o planejamento estratégico da empresa. E devagar eu contratei mais um, contratei mais outro, fizemos um planejamento bastante interessante e corremos com a empresa. Foi um tempo recorde que entre eu começar a empresa, que foi dia 6 de janeiro de 2015, até o nosso primeiro faturamento, que foi dia 1º de abril de 2015. Sei. Ou seja, nós fizemos uma empresa em menos de 3 meses, já operando, né? E operando com 20 funcionários. E essa empresa ela veio crescendo com o nome da Graber bastante forte, ela veio crescendo nos últimos anos muito fortemente, e a gente deu um foco bastante grande em soluções para condomínios, seguranças para condomínios residenciais, seguranças para condomínios empresariais, que é um mercado super jovem, que começou a crescer novamente, e o Peter foi líder desse segmento de alarme monitorado lá no 1990, na década inteira de 1990,
Então, a gente tinha como objetivo principal ser uma empresa líder no mercado que a gente atuava. E aí, graças a Deus, esses últimos anos, a gente cresceu bastante. E nesse mercado específico que a gente escolheu trabalhar, que é segurança para condomínios, a gente hoje já nos tornamos líderes desse mercado, uma empresa já com 150 funcionários. Poxa enfim, vida. uma empresa que cresceu bastante, já está consolidada, não é mais uma startup há muito tempo, e agora a gente já almeja voos maiores para os próximos anos, e aí sim consolidar. Então eu diria o seguinte, de concorrente tem um monte, e agora o nosso maior desafio é manter a nossa empresa nessa liderança. A gente não precisa mais buscar a liderança, que nós já viramos líder nesse negócio, mas a gente precisa manter ela bastante firme para os próximos anos, que a gente pretende aí duplicar, triplicar o tamanho dela nesses próximos 2, 3 anos. É interessante. Você falou dos condomínios e, na verdade, quanto mais densa uma cidade, mais condomínio ela tem, né? Qual o principal produto hoje que vocês têm no portfólio para condomínio? É aquele que eles chamam daquele porteiro virtual? É aquele tipo de solução? Ou tem alguma coisa diferente disso? Quando você fala qual que é o principal produto hoje? Por mais que a gente faça segurança como um todo, quando eu falo segurança, eu falo perímetro do local, alarme monitorado, controle de acesso. O principal produto é o que a gente chama de portaria remota. Portaria remota para condomínio, seja residencial ou comercial. Esse é um mercado, você falou um pouquinho antes, eu acabei não respondendo, é um mercado que eu considero ele um mercado infinito. Qual que é o tamanho desse mercado? Você pergunta para mim. Leandro, qual que é o tamanho desse mercado? Nós temos 400 mil condomínios no Brasil. Né? Ou seja, se eu for falar qual o percentual de condomínios que essa solução pode ser adequada, enfim, é difícil dizer esse número, mas assim, os estudos nossos de mercado dizem para nós que é um mercado quase que infinito, ou seja, eu lembro muito desse mercado, Edu, na nossa época de telecomunicações, quando começou a telecomunicações, que a gente tinha um mercado mais fechado entre as operadoras, sim. E deu aquela abertura que a gente não sabia o tamanho que poderia chegar, sim. Aquele negócio, PABX para todo lado. Então, eu faço uma analogia muito forte com aquela época que a gente começou, a Equitel virou Siemens e o mercado abriu, eu falo que a gente não enxergava o tamanho. Então, eu acho que a gente está num mercado excelente, com tamanho para trabalhar para os próximos 10 anos, com tranquilidade. Sem dúvida. E quando você fala da portaria remota, é aquela conta direta na verdade, a substituição de uma pessoa, ou talvez de um turno, ou talvez de 3 pessoas, por uma solução remota, ou seja, para o condomínio buscar uma redução do teu custo, na veia, né? Quer dizer, é uma conta direta. É isso aí. Você consegue oferecer para ele esta redução de custo. Acho que esse é também dos grandes atrativos para o condomínio, né? Melhorar o nível de serviço e reduzir o seu custo. Perfeito, Edu, você colocou perfeitamente. A melhor definição para portaria remota é o próprio nome. É você fazer o que faz hoje um porteiro num condomínio de forma remota. Excelente. Ou seja, você tirou o porteiro de uma área de risco que ele tem hoje numa guarita, onde ele está vulnerável ali a assalto, a roubos, a uma série de problemas que tem um porteiro físico, e traz ele para uma central de monitoramento, monitorada 24 horas, com supervisão, com processos, e onde que você consiga aproveitar aquela ociosidade que o porteiro tem lá no condomínio o dia inteiro, que não recebe pessoas o dia inteiro. Então, você aproveita aquela ociosidade e compartilha esse porteiro remoto com outros condomínios. Portanto, você traz uma segurança maior para o condomínio, porque agora você tem um porteiro 24 horas monitorado, supervisionado, fazendo processos de controle de acesso de quem entra e sai do condomínio, e você traz uma redução de custo enorme. Você tira lá uma posição 24 horas de um porteiro físico que custa em torno de R$20 mil por mês, e você traz isso a 50% do custo, 40% do custo para o condomínio, e isso é uma
é uma Uma ideia bastante redução boa, expressiva. uma redução bastante expressiva para a economia, principalmente agora, nesse problema que a gente tem passado do Covid e nesse pós-Covid. Então, essa é uma definição simples da portaria remota, tem muito mais por trás disso, mas para mostrar que ela é mais segura, basta um item só para todo mundo entender, ou seja, 90% dos assaltos em condomínio hoje são feitos pela porta da frente. Você rende o porteiro e todo mundo entra e invade. Você não tem mais porteiro para render, a sua segurança já melhorou significativamente. E aquilo Esse é o nosso foco hoje. Excelente. E aquilo que você falou que é muito importante, né? Procedimento. Quer dizer, você passa a ter numa central uma tratativa seguindo um script, um procedimento, independe da troca de pessoa ou do substituto da portaria não está bem treinado, etc., não está num dia bom, né? Então, quer dizer, você consegue agregar um monte de situações para realmente enriquecer a questão de segurança e, logicamente, levar para o condomínio uma redução expressiva de custo. Parabéns para vocês aí por esse posicionamento. Isso tem muito a ver com o que eu ia te perguntar, que é, no fundo, como gerar valor para a sua empresa. Você deu um exemplo de como gerar valor para o seu cliente, né, que acaba sendo um condomínio, mas o Leandro como gestor, o Leandro como CEO, o Leandro já realmente há alguns anos à frente das empresas que tem atuado e com muito sucesso, né? Qual é a importância, Leandro, da gestão no resultado da empresa? Né? Muita gente, às vezes, despreza a gestão ou considera, deixa a vida me levar, né? E não dá tanta importância. Então, essa pergunta é realmente qual a importância da gestão no resultado e um complemento dela é como gerar valor para a empresa e quais os caminhos para isso. Como você hoje, como presidente de empresa, atua? Edu, assim, eu tenho falado até, eu estou falando um pouquinho dessa minha trajetória nas redes sociais, tenho contado um pouquinho, e as pessoas me perguntam, pô, Leandro, mas o que você fez é o correto, do jeito que você conseguiu? Eu sempre tento dividir essa pergunta da seguinte forma. Eu falo assim, o que eu fiz durante a minha carreira foi baseado em experiência, não cortei nenhum passo, enfim. Mas é uma linha de liderança que eu exerço que deu certo para mim, deu certo para as minhas empresas onde eu passei, que não significa que vai dar certo para todo mundo. É isso que eu sempre estou falando. Então, assim, falando um pouco de como eu faço e como eu fiz sempre, né? Eu sou eu tenho uma bagagem e um pouco do comercial mais forte na veia, né? Eu tenho uma facilidade muito grande de se comunicar com as pessoas. Enfim, eu tenho um tipo de liderança muito mais colaborativa, muito mais colaborativa. Tá. E eu tento seguir alguns pilares, para a gente não falar assim, como que você planeja a empresa para gerar valor nela? Eu tento seguir, tem várias coisas que a gente faz, mas eu tento seguir alguns pilares que eu considero importantes para a gestão e para gerar valor para a empresa, né? A primeira que eu nunca abri mão, Edu, nunca abri mão, é da qualificação das pessoas que você trabalha. Eu nunca abri mão desse ponto. Em todo lugar que eu passei, para mim, o investimento em qualificação de pessoas sempre foi assim o topo da minha lista de prioridades, né? Uma outra coisa que eu nunca abri mão, eu vou tentar falar 5 pilares só. A primeira é a qualificação das pessoas. Isso eu não abro mão até hoje, da qualificação. A segunda, nunca abri mão de fazer um produto ou um serviço de qualidade. Então, assim, eu sempre busco na empresa, seja com procedimento, seja com qualificação, seja com investimento, a gente ser excelente, né? A gente usa isso, eu uso essa frase, excelência em serviço, excelência em produto há muitos anos já. Então, assim, não abro mão de a gente ser excelente. Erramos, conserta, seja excelente. Não aceite pequenos problemas, não aceite pequenos desvios, trabalhe para ser perfeito. É assim que eu passo para todos. E sempre passei assim, e sempre foi assim comigo mesmo. Então, essa segunda, qualidade no serviço, nunca abri mão. Terceira, a gente tem que inovar, Edu. Se você não inova,
Ou seja, inovar, o que eu falo, é inovar nas ideias, inovar em processos, inovar em tecnologia. Enfim, inovação tem que estar no DNA da empresa. Você não cresce uma empresa se você não inovar. Estar à frente dos nossos concorrentes. Nossos colaboradores estar à frente dos colaboradores dos concorrentes. Sim. Isso, então, a inovação é o meu terceiro pilar, que eu sempre bato muito forte nesse pilar e até o fim. A quarta coisa que ajuda muito em tudo isso é o jeito de tratar as pessoas, Edu. A gente trata, o meu jeito, isso eu até tenho bastante sinergia com o grupo Graber, que você conhece o Peter, você conhece as pessoas que trabalham. Tenho muita sinergia com esse jeito de tratar as pessoas. Ou seja, tratar com respeito, tratar com com empatia, educação, né, Leandro? com empatia, se pôr no cuidar de lugar. gente. Exato. É isso aí, cuidar de gente. Essa daí é a quarta coisa. Se as pessoas... eu sempre fui conhecido onde eu passei assim, o Leandro tem um sentimento legítimo por pessoas. E você tem que ter um sentimento legítimo. Não adianta o líder querer ser people-oriented, né? Que nem a gente fala, sem ser legítimo, né? Porque então, assim, com o tempo cai, né? Com o tempo cai. Isso é um pouco assim, do que você aprendeu na vida. Eu tinha um gestor que falava para mim, Leandro, a vida já é difícil com as pessoas gostando da gente. Imagina se não gostar. Exatamente. Né? Ou seja, então, esse quarto pilar para mim pessoas é o que eu mais atuo hoje. Se você perguntar para qualquer pessoa que me conhece como gestor, sempre vai falar, pô, Leandro é pessoas totalmente, está sempre com a gente, serve a gente no dia a dia. Eu sou um CEO que serve as pessoas. Eu estou lá disponível para o que for. Eu me envolvo em processos pequenos, eu me envolvo no dia a dia. Em que precisar, eu me envolvo. Ao mesmo tempo, delego muito para ter essa resposta, para ter essa confiança, o engajamento, enfim. Esse quarto pilar, pessoas. E o quinto pilar, que não tem jeito, eu busco crescimento e lucro. Não adianta, Edu. Você faz tudo isso, mas o objetivo final, todo mundo da empresa tem que respirar, gerar lucro à empresa. Ter crescimento exponencial, expressivo. Dessa forma, você gera valor para o negócio, gera valor para anos no negócio. Muito mais agora que eu sou sócio da empresa, que eu penso como um investidor, ou seja, eu tiro o chapéu um pouco de executivo, coloco um pouco o chapéu de investidor, Sim. E aí eu coloco na veia e coloco isso no DNA da empresa para que todo mundo pense em lucro. Tudo que faz, pensando em lucro, inovando, tratando os clientes de uma forma correta, tratando os seus funcionários com respeito, buscando a qualidade dos produtos e serviços. É assim que eu faço, é assim que eu gero valor nos negócios onde eu passo. Mais uma vez, é o que funciona e que funcionou para mim até agora. Não necessariamente é o correto, né, Edu? Eu acho 100% correto. Não é à toa, amigo, que você chegou aonde chegou com 30 e poucos anos e aquilo que você falou lá atrás é uma verdade. Se mantém até 40 e poucos anos e com certeza até 50 e poucos, 60 e poucos, se Deus quiser. Porque você colocou algumas coisas importantíssimas, Leandro. Primeiro, qualificação. A qualificação é buscar pessoas melhores do que você para as funções. É buscar os especialistas. Isso não tem preço. Não abrir mão da qualidade dos processos não tem preço. A inovação não está ligada na tecnologia. A inovação pode ser processual. E você tem que pensar fora da caixa. Você está inovando. Né? E tratar as pessoas como gostaria de ser tratado, amigo. Então, assim, é empatia. Né? E, lógico, no final, é buscar o resultado, o valor para a empresa. Ganhar dinheiro não é feio. É necessário. As empresas são orgânicas, elas precisam dar o retorno para o investidor. Né? Isso tem que ser feito de uma forma construtiva. E você está de parabéns, porque os 5 pilares que você tem, eu diria que eles fecham 360 graus do que realmente se espera de um gestor, de um líder. Né? É realmente que cuide das pessoas, cuide dos processos, cuide dos negócios. Né? E tudo isso junto e misturado. Né? Então, você qualificou de uma forma brilhante
né? Eu tomei nota aqui, porque eu queria ressaltar e te parabenizar. Parabéns pela forma como você enxerga a questão da liderança e a questão da geração de valor. Eu, pessoalmente, fiquei muito feliz de você ter aceitado esse nosso bate-bola do Papo de Gestão Entrevista. É a primeira entrevista que a gente está fazendo já. Começamos em alto nível, vai ser difícil manter essa régua tão alta, né? Mas eu estou muito feliz com a sua contribuição hoje. A gente vai divulgar para todos os nossos seguidores. E eu queria te passar a bola, meu amigo, para você fazer realmente, passar uma mensagem final do que você enxerga e vê como empreendedor, como executivo. Que mensagem você dá para quem está nos assistindo e fala, pô, eu também com 36 anos quero ser CEO. O que eu preciso fazer para ser CEO, ou para ser empreendedor, ou para ser o melhor executivo que eu possa ser no meu negócio? Qual que é um ensinamento, uma mensagem que você poderia passar? Bom, Edu, primeiro, assim, eu que agradeço o convite que você me fez. Eu acho que grande responsabilidade essa de começar esse seu programa de entrevista que no papo de gestão, que é um negócio que eu gosto bastante de fazer. Assim, eu posso deixar uma mensagem da seguinte forma. Quando eu comecei a falar um pouco do sucesso profissional, muitas pessoas me perguntaram, assim, no própria rede social, pô, Leandro, o que é o sucesso profissional? Você ficou rico? Né? Tem essa ligação, você ficou Exato. rico, por isso que você está falando de sucesso profissional. Eu queria deixar aqui para todo mundo assim, Edu, saber dividir um pouco. Sucesso profissional, para mim, não tem nada a ver com dinheiro. Para mim, não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com a cabeça e tem a ver com o coração. Quando você se sentir completo com o que você faz, com paixão, com vontade, com compromisso e com responsabilidade, e você chega ao ponto de parar e dormir e falar, estou realizado profissionalmente, você chegou no processo, no seu final do sucesso de profissional. O dinheiro é consequência de tudo isso. Assim, o que eu quero deixar para todos, eu falei isso em alguns vídeos, esquece o dinheiro se você está procurando crescer na sua carreira, investe em você, tenha vontade, busque o sucesso, busque a perfeição, por mais que você erre, mire na lua, se errar, pega as estrelas, meu amigo. Não adianta, assim, com esse foco, você vai chegar lá, com essa vontade, você vai chegar lá. Todos nós temos a mesma capacidade de chegar onde a gente quer, basta vontade, basta compromisso, basta responsabilidade, Edu. Olha, eu diria assim, complementando tudo isso que você falou, existe uma palavra em tudo isso que você falou, que é paixão. Tem que ter paixão. E tem um outro comentário que eu costumo falar muito, que para mim o sucesso é o encontro da oportunidade com o preparo. Não adianta você querer ter sucesso se você não investir em você, se você não buscar capacitação, se você não estabelecer metas agressivas que permitam que você possa ir atrás. Então, essas metas vão ser um combustível para que você possa chegar no seu objetivo. E para ter sucesso, no momento que a oportunidade surgir, se você não tiver capacitado, amigo, esqueça e faça uma referência contigo. No momento que Peter Graber Monitoramento quis voltar ao mercado e foi buscar um executivo, se esse executivo não estivesse preparado para montar um business plan, para montar um planejamento estratégico e entendesse desse mercado, esse executivo não seria bem sucedido e muito menos não seria o Leandro Martins, que hoje me deu a honra de estar batendo esse papo comigo aqui. Eu te agradeço muito. A honra é minha, muito. Edu. Te agradeço muito, amigo. Eu tenho acompanhado os teus posts, eu acho
um trabalho bastante inovador seu, eu diria até corajoso, pela juventude que você tem ainda, mas rico em conteúdo e rico em experiências, né? Para incentivar muita gente que tem vindo aí, as novas gerações, eles têm uma instabilidade, um comportamento diferente do nosso, eles querem tudo para ontem, eles querem que as coisas aconteçam não com 36 anos, mas talvez com 28. Então, tem muito ensinamento em tudo que você está passando. O Papo de Gestão tem esse objetivo também, de passar esse ensinamento, de passar um pouco dessa experiência. E é esse o nosso objetivo aqui na entrevista. Eu te agradeço a participação e realmente continuamos amigos e vivenciando um o sucesso do outro, se Deus quiser. Se Deus quiser, Edu. Eu que agradeço de novo. Mais uma vez, foi uma honra estar aqui com vocês. Um grande abraço para você. Grande abraço, Edu.